eu vou trazer para vocês quais são os objetivos, né, da nova lei de licitações. Primeiro, a nova lei ela traz como 3 pilares, assim, ela traz 3 pilares muito fortes. São 3 verbos muito bem determinados. O primeiro deles é assegurar. O que eu preciso assegurar na licitação? Eu preciso assegurar a seleção da proposta apta a gerar um resultado mais vantajoso para a administração pública. Então, um ponto que é uma mudança cultural, e aí eu brinco falando que não se faz, né, uma mudança tão grande sozinho, a gente não faz, a ideia da nova lei não é adaptar a minha necessidade à existência de um produto no mercado. A pergunta que eu tenho que fazer é: o que eu preciso? Qual é a minha necessidade? Aonde eu quero chegar? Com isso, eu faço benchmarking, vejo quais são as soluções de mercado e construo o termo de referência de contratação. Essa é a ideia. É buscar no mercado o que é mais vantajoso para a administração. Não é para fazer, eu brinco falando assim, eu numa papelaria, né? Como é que a Lara é uma papelaria? A Lara entra para comprar uma caneta e sai com o material didático inteiro. Por quê? Porque a cada coisa nova que eu quero, que eu vejo, eu quero aquilo. Só que na administração a gente não pode agir da forma como a gente age na nossa vida pessoal. A gente precisa realmente pensar nisso. Fiquei muito feliz quando o Rodolfo começou a falar, na fala dele, sobre a aproximação com a Agenda 2030. Viu? Contratação sustentável é o meu, como eu falo, o meu quequê. Eu amo a sustentabilidade, faço vários trabalhos de sustentabilidade. E aí, nesse ponto, Rodolfo, tem aqui, ó, a gente busca a proposta mais vantajosa, levando em consideração até o ciclo de vida do objeto licitado, porque isso se alinha com a sustentabilidade. Não é comprar o tempo todo, deixando a obsolescência guardada, empoeirada em algum lugar, né? Lara, desculpa interromper, eu fico super feliz com a sua fala. Aproveitando que já falou que tem que ser informal, então já estamos totalmente alinhados aqui. Muito obrigado e parabéns. Vamos conversar mais sobre isso. Vamos conversar depois sobre isso. Mas vamos lá, então. Tratamento isonômico, tratar todo mundo, né, de forma igual, na medida da sua... e desigualmente, na medida das desigualdades que a gente encontrar. E aí vem um ponto novo na lei, justa competição. Não posso tratar empresas de forma injusta. Eu não posso assegurar, por exemplo, informações privilegiadas para uma e essa informação não ser para outra. Então, não existe informação privilegiada. Todo mundo tem acesso às mesmas informações. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A gente não abre, por exemplo, o processo de contratação ou o processo em que a gente está fazendo, né, a etapa de planejamento da contratação, para uma empresa não abre para outras. A gente abre para todo mundo. A gente chama todo mundo. A gente manda o nosso esqueleto de termo de referência para todas as empresas. A gente ouve as empresas. A gente pergunta, isso para de pé? Isso é muito forte para nós, principalmente na área de TIC. Quem conhece a central de compras sabe disso. A gente escuta, a gente faz consulta pública, a gente manda o termo de referência, a gente faz audiência pública, a gente quer receber contribuição. Então, para nós, isso é muito forte. E isso, no nosso ponto de vista, colabora para alcançar esse objetivo da licitação, que é assegurar uma justa competição. O segundo verbo muito forte dentro dos objetivos é o incentivar. Incentivar o quê? Primeiro, desenvolvimento nacional sustentável. Não é uma novidade, já tinha previsão na lei antiga, mas agora ela vem com uma pegada um pouco mais forte em alguns outros pontos, como a gente tem, por exemplo, o marco legal das startups. Então, não é uma novidade, já tinha, né, na nova lei, já tinha na antiga lei, na nova lei ela vem mais forte e ela vem permeada pelo desenvolvimento nacional sustentável em alguns eixos. Por exemplo, fora de TIC, ou não, porque a gente pode pensar nisso até em TIC, existe a previsibilidade da nova legislação de você fazer a inclusão de mulheres vítimas de violência doméstica, né? A gente não tem mulher vítima de violência doméstica só fora de TIC. Então, a gente pode pensar em projetos de tecnologia de informação que tragam essa preocupação com o risco, com a vulnerabilidade social. Então, são pontos, assim, sabe, que a legislação nova coloca e que eu acho que são muito importantes, realmente.
Incentivar a inovação. Falei para vocês, né? É um objetivo novo, está vermelhinha porque é novo. E eu já falei para vocês que a nova lei de licitações, ela traz o marco legal das startups. Ela fala, olha, você, startup, pode ser chamada a propor uma solução de negócio para a administração pública, não ser remunerado pela administração, mas em uma vez sendo colocado o seu projeto é um projeto bacana, e a gente vai listar o seu projeto, a empresa que for contratada para executar o seu objeto, né, executar essa solução, ela indeniza, né, ela paga por esse desenvolvimento. Então, não é alguma coisa nova para as startups, porque as startups já trabalham dessa forma, né, mas é uma forma de trazer essa lógica para dentro da administração pública. Evitar. Eu preciso evitar o quê? Primeiro, sobrepreço. E aí, para nós, isso é muito importante, principalmente na área de TIC. Quando a gente faz uma pesquisa de preço, por exemplo, né, que vocês dão para a gente um preço para a contratação, para que a gente tenha um parâmetro, né, para que a gente trace uma média de valores para efetuar a contratação, se eu tenho preços, vou botar entre aspas aqui, com gordura, significa que eu estou possibilitando que na minha licitação eu acabe fazendo uma contratação de solução com preço acima do que seria o preço de mercado. Isso tem que ser evitado dentro dos processos de contratação da gente. Na outra ponta, da mesma forma que eu tenho que evitar o sobrepreço, eu tenho que evitar preços inexequíveis. Então, aquela galera que também vem prometendo entregar para mim um notebook fantástico, maravilhoso, leve, veloz, com alta capacidade de armazenamento, velocidade de processamento por R$1.000. Não dá, não vai conseguir. É inexequível o valor, né? A gente sabe perfeitamente o custo para você colocar de pé um determinado hardware para funcionar. Então, você dizer para mim que você vai me entregar um notebook de R$1.000, você sabe qual é a qualidade, né, do notebook que você vai me entregar. Então, e se eu vou para a inexecuibilidade, né, se eu entro nessa área de inexecuibilidade, eu estou de cara confrontando o primeiro objetivo, que era assegurar uma proposta vantajosa. Ela é vantajosa para alcançar o resultado. Se eu tenho um preço inexequível, eu não alcancei esse meu resultado. Então, nota que não é nada solto, está tudo ali, ó, entremeado realmente. E também preciso evitar o superfaturamento. A diferença, né, entre o sobrepreço e o superfaturamento é o momento em que isso acontece, né? Então, o sobrepreço na hora da licitação e o superfaturamento na hora da entrega, né, de faturar realmente, de efetivar essa compra com valores acima dos valores praticados no mercado. E aí, eu sempre gosto de fazer essa brincadeira. Se eu virar, por exemplo, para o Rodolfo e para a Ana, falar assim, Rodolfo, a gente vai fazer aqui uma contratação de uma charge, tá? E aí eu preciso contratar uma charge com o desenho do Homem-Aranha. Aí ele pergunta, quanto tempo eu tenho para desenhar o Homem-Aranha? Fala, 10 minutinhos, né? Você desenha para mim aí um esboço de um Homem-Aranha. Ele vai me entregar um Homem-Aranha razoavelmente desenhado. Talvez não colorido, um preto e branco, mas um negócio razoável. Mas tem aqueles momentos em que o chefe vira para você e fala, cara, eu tenho 1 minuto para entrar na reunião para propor essa charge e você tem 1 minuto para me entregar aqui o Homem-Aranha desenhado. Já vem um negócio assim. Já não é aquela coisa, já não é aquela Brastemp. E tem aquele chefe que fala, estou entrando na sala agora de reunião, me dá aí o Homem-Aranha desenhado. Cara, em 10 segundos você vai executar, em 12, vai entregar isso. É o melhor que você vai conseguir. Isso vai impactar diretamente na qualidade do que você comprar. Por quê? Se eu tenho tempo para planejar, consequentemente, eu consigo fazer alguma coisa melhor. Em TIC, isso chega a ser desesperador. Se eu viro para a Ana e falo assim, Ana, me entrega um TR agora, 10 minutos que eu vou entregar um TR para comprar um desktop. Rapaz, vai sair aquele negócio ali todo troncho. Você vai, no máximo, colocar que ele vai ter, sei lá, é um desktop, ele vai colocar um monitor, em 10 segundos você vai, no máximo, colocar processador e qualidade de processador e capacidade de armazenamento. Mais nada. E olha lá em 10 segundos. Significa que o resto vai ser definido por proposta. E se eu não tive parâmetro de julgamento,
o que colocarem está certo. Eu não posso recusar. Então, em TIC, a parte de planejamento para nós é muito importante. E por isso é tão importante a participação das empresas quando a gente faz as consultas públicas, para dizer para a gente, olha, isso aqui que vocês estão querendo contratar está muito perto aí do seu Homem-Aranha de 10 segundos, não está legal, tá? Você precisa melhorar nisso, nisso. E quem conhece a Central sabe que a gente funciona dessa forma. E a gente tem essa visão aqui na Central, tá? A gente tem essa visão dentro da administração pública, de que se eu quero alguma coisa rápida e barata, a gente sabe que vai sair mal feito. Se eu quero barato, né? Se eu quero alguma coisa barata e com qualidade, eu sei que não pode ser rápido, porque eu vou precisar me dedicar ao planejamento. Eu vou precisar pensar como é que eu vou colocar isso na rua, né? E eu sempre falo, minha mãe falava assim para mim, quer bem feito, não pede, faz você. É isso. Você quer com qualidade de graça, não pede para ninguém. Vai lá e faz, né? A gente sabe disso também. E aí eu vou falar um pouquinho sobre as instruções normativas da gente, né? Como é que a gente faz a nossa instrução normativa? Primeiro, né, como é que a gente atua? Primeiro, as contratações elas precisam estar alinhadas com a estratégia de contratação em TIC. Não existe começar um processo que não tenha um alinhamento com o planejamento estratégico do órgão. Então, você quer saber qual o órgão que está contratando alguma coisa ou que pretende contratar alguma coisa, você já quer se planejar, não quer só esperar o termo de referência? Olha o plano estratégico do órgão, olha o PDTIC dele, que você já vai saber o que estão querendo contratar ali. Já tem um spoilerzinho ali do que vem pela frente. Eu preciso fazer um robustecimento ou adensamento de atividade no meu planejamento da contratação. Eu preciso atender aos novos elementos do estudo técnico preliminar. Eu preciso fazer benchmark. Eu preciso fazer análise de mercado. Eu preciso fazer análise das soluções, priorizar essas soluções, ver quais são as melhores soluções, assim, e vem de cima para baixo, né? Estabeleci lá as principais soluções de mercado, as melhores, e aí eu boto isso em preço e venho. Dentro das melhores, qual é a primeira que cabe no meu bolso? E é nessa que eu vou, porque eu consegui conjugar ali o que eu quero com o que eu posso pagar. A gente tem valores limites, né, para aplicação de norma, que são os valores de alçada, quanto que pode ficar no ordenador de despesa, quanto que eu tenho que subir. O gerenciamento de risco, a gente tem uma obrigatoriedade de fazer esse mapeamento de risco, de colocar dentro do processo de contratação. E eu falo, o papel do gerenciamento de risco não é só ser um papel. Um bom planejamento, um bom mapa de risco, ele prevê plano de contingência até para o fracasso da contratação. E nós tivemos isso. Eu acabei de fazer a licitação, por exemplo, que deu deserto. Triste, aí fiquei triste com vocês que não participaram de um item meu, hein? Mas ok, né? Já chorei aqui, vamos lá. Então, o nosso mapa de risco, ele prevê até mesmo uma situação dessa, como uma licitação deserto, uma licitação fracassada. O que eu faço agora? Então, isso é importante também. A gente precisa usar, agora é PCA, é o autocorretor. A gente precisa usar o PCA, que é o nosso plano de contratações anuais, e o plano de gerenciamento de contratação para a contratação de TIC. Então, os órgãos, agora, eu estou em dezembro já fechou a última janela. Todo mundo já botou no sistema o que pretende contratar ano que vem. Então, já se sabe aonde será aplicado o dinheiro. E aí eu acho que cabe, né, não só nós fazermos o nosso papel de pensar o que nós pretendemos contratar, e isso começa no início do ano, tal, o PAC, que agora é PCA. O PCA abre no dia 1º de janeiro, cabe também o mercado consultar esse sistema e olhar aonde o governo pretende colocar os seus esforços financeiros. Qual é o planejamento de compras governamental? Porque você também já começa a se organizar e se preparar para as licitações. Aqui são as regras de alçada, para vocês não tem muito problema, mas faz parte da nossa IN. Uma coisa que alcança vocês, né, são os acordos com os grandes fornecedores e o PMCTIC. Né? A gente tem os acordos com os grandes fornecedores, para nós isso é importante. Não vou falar como, porque ainda está na fase de planejamento estratégico, mas esses acordos, quando forem procurados, se não forem, procurem, façam esses acordos. A gente vai fazer, a partir do próximo ano, atuações muito fortes em cima desses acordos, de buscar uma efetivação maior
das contratações decorrentes dos acordos com grandes fornecedores que foram assinados. Então, procurem a gente, dentro da medida do possível, a gente ajuda. Vedações de acúmulo de papéis. Então, assim, se eu tenho dentro do processo de contratação, quem planeja não contrata, quem contrata não fiscaliza. Eu preciso separar isso, né? Precisam ser pessoas diferentes para a gente assegurar uma coisa chamada segregação de funções, para a gente conseguir dar uma integridade maior ao nosso processo de contratação. Os nossos servidores precisam estar cientes, né, de que foram colocados tanto no planejamento da contratação como na fiscalização. E o ponto principal, estamos na Secretaria de Desburocratização. Isso significa que os nossos artefatos precisam ser simples. A simplificação é a alma do negócio. Quanto mais robusta é a minha linguagem, mais difícil de compreensão ela se torna, né? Então, da mesma forma que eu tenho grandes empresas com soluções de tecnologia de informação altamente complexas, eu tenho contratações de TIC que são simples e que um pequeno pode participar. E se eu boto uma linguagem muito complicada, né, eu brinco falando com o pessoal que trabalha comigo em TIC, assim, o Techniquez tem que estar no processo. Eu preciso de um processo denso. Mas eu preciso de um parágrafo embaixo, traduzindo, aperte uma tecla SAP, porque eu tenho pequenas empresas, pequenos fornecedores que precisam entender o que você colocou. Eu tenho a sociedade, eu preciso assegurar transparência. Transparência não é tornar público, transparência é tornar compreensível. Então, eu preciso assegurar que todos entendam o que a gente está indo contratar no mercado.